Olá pessoal, estamos voltando no nosso canal com mais um vídeo sobre a série da Previdência Econômica no Brasil. É uma série especial de vídeos que nós estamos apresentando para você sobre essa discussão da Previdência, que hoje ela talvez seja a discussão mais importante no país. E as pessoas precisam se informar sobre o assunto, as pessoas precisam ter conhecimento maior sobre essa questão, inclusive para ajudar no debate e ajudar também a encontrarmos soluções. No programa anterior, nós fizemos uma discussão sobre se realmente a Previdência precisa ser reformada. E naquele programa nós colocamos os argumentos daqueles que consideram que a Previdência realmente precisa passar por grandes transformações. Nesse programa nós vamos tratar de uma outra visão, ou seja, daqueles que acreditam que não é necessário grandes transformações, mas apenas alguns ajustes. Nesse caso, nós necessitaremos explicar para você alguns conceitos adicionais que facilite seu entendimento do debate. E esse conceito ele passa primeiro sobre o que é a Seguridade Social, como se compõe o orçamento da Seguridade Social. No caso, no Brasil, nós temos dois grandes orçamentos, o orçamento fiscal e o orçamento dito da Seguridade Social. Como você pode olhar nesse slide, a Seguridade Social ela tem três grandes componentes. O componente saúde, aqui basicamente o SUS, a Previdência, nós temos na Previdência, como já discutimos em outros programas, o RGPS e o RPPS, e a assistência social, o Bolsa Família e o BPC. Então esses são os principais componentes do orçamento da Seguridade Social, e é em cima dessas questões que vem exatamente o argumento daqueles que não há necessidade de uma grande transformação na nossa Previdência. Para se entender melhor as fontes de receita da Seguridade Social, nós apresentamos esse slide também, essa figura, onde está presente os diversos componentes da Seguridade Social. Então, assim, a maior contribuição vocês podem checar, que é a contribuição para o RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, aqueles dos trabalhadores da iniciativa privada, o CONFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, e as contribuições do RPPS e as demais. Então, essas são as fontes de financiamento desse orçamento. No outro lado, nós temos as despesas da Seguridade Social. Quais são as principais despesas? E aqui percebemos que a grande conta é relacionada à despesa do RGPS e à despesa da saúde. Temos também outras despesas, mas essas são as duas grandes principais. Então, voltando, o argumento contra a reforma da Previdência, ou que não se precisa de fazer uma grande reestruturação, ele é centrado em três pontos. O primeiro é que ficou conhecido como a DRU, as desvinculações da Receita da União. O segundo, a dívida ativa que a Previdência possui, ou seja, tem pessoas que devem à Previdência. E o terceiro argumento é sobre as desonerações da folha de pagamento que foram feitas anos anteriores, e aí quando é feita a desoneração você perde receitas através das contribuições dos trabalhadores. Vamos para o primeiro argumento, que é o argumento da DRU. Nesse slide que você está observando também, nós explicamos o que é que significa a DRU. A DRU, na verdade, é uma autorização dada ao governo para que parte dos recursos da Seguridade Social, hoje na faixa de 30%, ele pode ser transferido do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal do governo
para fazer face a seus outros pagamentos. Então, essa autorização gera dois conceitos. É o orçamento sem DRU e o orçamento com DRU. A questão é verificar se nos dois casos, considerando aqui o conceito de déficit da Seguridade Social, se realmente nós, se evitarmos ter a DRU, se a Seguridade Social seria superavitária. Então, esse novo slide mostra de 2006 a 2018 os resultados da Seguridade Social com DRU e sem DRU. A linha, aliás, azul, mais em cima, é a linha sem DRU. E a vermelha, mais laranja abaixo, é o resultado com DRU. Por exemplo, em 2012, se você considerar o resultado sem a DRU, ou seja, sem a retirada desses recursos da Seguridade Social, nosso déficit ainda era 23 bilhões naquele ano, enquanto se você considera com DRU, o déficit seria de 67,9, ou seja, a DRU aí, o quanto se retirou, foi 54,9 bilhões. Mas olhando para 2018, o último ano, mesmo sem a DRU, o déficit já cresce para 171 bilhões de reais. Com DRU, para 280 reais, e a DRU aí movimentou 109,6 bilhões. Ou seja, mesmo que desconsidere esse mecanismo de retirar recursos do orçamento da Seguridade Social, perceba que realmente ela ainda apresenta déficit. Essa é um resultado que a gente precisa deixar claro para o ouvinte, deixar claro para você, telespectador, que está vendo aqui o nosso vídeo, que a Seguridade Social ela continua a ser deficitária e as projeções também apontam nessa direção. Nesse segundo slide, sobre essa relação da DRU com o RGPS e com a Seguridade Social, percebemos também, se eu considerar só a questão do RGPS e a DRU, veja que também a tendência é de se apresentar déficit no RGPS, mesmo que a DRU não fosse retirada. Então, reforça o argumento que tanto a Seguridade Social como a própria Previdência Social, no caso aqui falando mais especificamente do RGPS, ela continua um processo deficitário e a tendência para os anos seguintes é que esse processo ele se amplie. Então, um ponto importante nessa primeira crítica é que com DRU ou sem DRU, ou seja, resumindo esse primeiro argumento, com a DRU ou sem a DRU, percebe-se que realmente a tendência é de déficit na Seguridade Social. Um outro argumento vem na seguinte pergunta: bom, tem pessoas que devem à Previdência. Se nós cobrarmos toda essa dívida, quanto poderíamos arrecadar e isso iria pagar, vamos dizer assim, todo aquele déficit que nós apresentamos? No caso, um relatório de gestão de 2017 do Ministério da Fazenda, e aí tem também uma portaria que disciplina esses valores, mostra que o montante da dívida ativa previdenciária, ou seja, de todas as pessoas que devem à Previdência, ela situa-se aí na faixa de 427,4 milhões de reais. O problema é que nem toda essa dívida ela é recuperável. O que é recuperável mesmo é na faixa de 87 bilhões de reais, um pouco mais do que 20%. Então, mesmo que eu recuperasse todas as dívidas daqueles que devem à Previdência, ela não seria suficiente para cobrir o déficit que a gente mostrou anteriormente. Ou seja, conseguiria, num ano só, recolher 87 bilhões de reais. Então, esse argumento ele não invalida o fato da Previdência Social ou mesmo da Seguridade Social apresentar anos após anos déficit. O segundo argumento, aliás, o terceiro argumento, já estamos falando agora das desonerações da folha de pagamento que foi feita no passado,
o argumento é que com as desonerações se perdeu contribuições, se perdeu receita para a Previdência. Foi feito isso para estimular a economia, para tentar gerar mais emprego, para o emprego, inclusive, quando for contratar um trabalhador, ficasse mais barato. E aí, o resultado do RGPS em 2016, que são os números que nós temos, ele seria, ainda se eu tivesse evitado as desonerações, ainda teria um déficit de 80 bilhões de reais, ou seja, a característica de déficit ainda permanece. Claro que mudaria de patamar. Então, esses três argumentos, eles normalmente são usados para dizer que a Previdência ela precisaria de apenas pequenos ajustes, no caso, evitar a DRU, que é as desvinculações da Receita da União, cobrar toda a dívida da Previdência e evitar desonerações. Mas mesmo que aconteça isso, mesmo que se faça isso, a Seguridade Social, assim como o RGPS, também ele continua a apresentar déficit. Também isso vale para o RPPS, ou seja, o que nós estamos falando é que talvez apenas modifique a magnitude do déficit, mas que o cenário para frente, o cenário para os próximos anos é de se apresentar déficit permanente. Por isso, nós acreditamos, aqui a minha opinião, que realmente a Previdência precisa passar por grandes transformações. Nos próximos programas nós vamos discutir que transformações são essas, que modificações precisam ser feitas. Nós já estamos no Congresso com um grande debate, já foi apresentado pelo governo a sua proposta da Previdência e já se iniciou os debates nas comissões especiais de que mudanças realmente são necessárias. E no próximo programa nós vamos trazer já em mais detalhes os principais pontos dessas propostas e colocar aqui nossa opinião, nossa visão sobre essa questão. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, peço ao amigo, à amiga que compartilhe aqui o meu canal para outras pessoas. Quanto mais inscrições nós tivermos, mais esse assunto passa a ser bem divulgado, passa a ser bem debatido, e isso é muito importante para essa discussão. Peço também que clique no sininho, porque o sininho ele vai avisar você quando nós tivermos publicados novos programas sobre essa série da Previdência e outros programas que nós vamos também apresentar. Fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua atenção e até o próximo programa. Muito obrigado.